Ele quer abrir lutas em várias dimensões para nos imobilizar. É impressionante a velocidade de destruição que esse governo está fazendo em todas as áreas que você possa imaginar da vida. Seja na participação popular nos conselhos, mesmo com as limitações de todos os conselhos, seja na ocupação por militares de alta patente nos principais órgãos do governo, seja na mudança violenta e irresponsável da política externa, seja na irresponsabilidade da gestão da educação no Brasil, a desmontagem da cultura, a destruição dos processos de crescimento da inclusão dos programas de transferência de renda como Bolsa Família, o agravamento das tensões com as populações rurais. Portanto, há um conjunto de atividades e há um conjunto de mudanças muito profundas que, aparentemente, nós achamos que há um louco governando e que nós achamos que é uma loucura o que está acontecendo. Ao meu ver, não é. Ao meu ver, isso é parte de uma tática militar de ataque à esquerda de todas as frentes. O objetivo central do governo, ao meu ver, é, como ele anunciou, aliás, a destruição da esquerda, em particular, a destruição do PT. Não é o combate ao adversário esquerda, é a destruição da esquerda. É a destruição da esquerda em todas as suas dimensões, seja na dimensão da política e principalmente na dimensão ideológica. Qualquer ideia de ação coletiva, qualquer ideia de solidariedade, qualquer ideia contra a desigualdade, são ideias combatidas em todas as áreas. Portanto, nós estamos vivendo uma conjuntura em que, do ponto de vista da sociedade, nós temos aparentemente batalhas em múltiplos espaços e dificuldades da gente resistir em múltiplos espaços. Eu vou deixar a economia para o final. Quando nós vamos para o institucional, que é o espaço do nosso ex-senador Inácio, no Congresso Nacional também nós temos uma mudança muito grande. Notem o que aconteceu com o Congresso Nacional. 60% dos congressistas são novos. Novos congressistas. 60%, só ficaram 40% dos antigos. Esses novos, eles não se articulam em programas, ou os partidos são cada vez menos relevantes nas decisões deles. O governo decidiu, ao invés de negociar com partidos, negociar com bancadas. E ao negociar com bancadas, ele agrava a desmontagem dos partidos tradicionais. Fez isso na montagem das comissões e está fazendo isso no âmbito da definição da pauta do Congresso. Só que há uma reação, no caso comandada principalmente pelo Rodrigo Maia, que tenta criar uma espécie de parlamentarismo, aspas, de tipo novo, em que o Congresso começa a tentar legislar em alguns temas, ao mesmo tempo em que o chamado Centrão cresceu. E ao crescer o Centrão, isso criou mais espaço para que o Executivo negociasse pragmaticamente com cada
um dos componentes do Congresso Nacional. Com isso, você combina a ação direta do Executivo na destruição do Estado com a desmontagem dos métodos tradicionais da relação executivo-legislativo no Brasil. Isso aumenta, portanto, o poder, de um lado, aumenta o poder de negociação do governo, mas também aumenta o poder de negociação das bancadas, aspas, não partidárias fortes. Consequentemente, nós temos aí uma situação que não é um céu de brigadeiro para o governo. Ele teve derrotas importantes nas medidas das iniciativas eleitorais, legislativas dele. Ele não conseguiu passar o projeto de reforma da Previdência que ele queria. Não é que seja o projeto que sai de Rodrigo Maia nenhuma maravilha, mas não é o mesmo que o Guedes queria. O projeto do Moro não anda na velocidade que eles queriam. Os projetos de execução econômica quase não passam o novo crédito para o governo funcionar. Então, no Congresso, há tensões que não dão ao governo Bolsonaro, digamos, um céu de brigadeiro no avanço do governo na destruição que ele quer. Nas relações com o Judiciário, particularmente nas relações com o STF, há, de um lado, frouxidão e covardia do STF frente ao governo, particularmente frente às pressões militares. Uma batida na mesa de Heleno provoca tremores e medos em Toffoli, e a discussão sobre a segunda instância é adiada, mas, ao mesmo tempo, o STF tem dado algumas medidas de derrota do governo Bolsonaro. Em particular, recentemente, a derrota na questão dos conselhos criados por lei, que ele tentou acabar por decreto, e na derrota no que se refere à homofobia. Ele não queria aprovar a consideração da homofobia como crime e o STF aprovou. Portanto, também aí é um espaço de disputa. Onde é que eu acho que está tendo o maior problema do governo Bolsonaro? É onde nós imaginávamos que ele veria o maior problema. É na economia. A economia patina, a indústria completamente estagnada, o varejo caindo, o comércio caindo, o que segura ainda é o agronegócio, por causa dos preços internacionais, e a mineração também por causa dos preços internacionais. Mas nós estamos com a indústria de transformação estagnada, nós estamos com o comércio declinando, nós estamos com a agricultura patinando, está um pouco de crescimento, mas é muito pequeno, e a construção civil nem se fala. A construção civil pesada, destruída pela Lava Jato, e a construção civil residencial sem Minha Casa Minha Vida e sem programas habitacionais, portanto, sem crescimento. Resultado disso, o desemprego aumenta, a quantidade de pessoas desempregadas aumenta, o aumento de pessoas, as pessoas abaixo da linha de pobreza aumenta, e a crise social se agrava nas cidades, e a fome e os cartazes, eu estou com fome, preciso comer, aumentam. Então nós estamos numa situação grave do ponto de vista da economia, do ponto de vista do efeito sobre a vida social da economia. E sobre os investimentos? Sobre os investimentos, não há nenhum sinal que aponte para uma retomada de investimentos em nenhuma das áreas, a não ser, segundo eles acreditam, que haja uma capitalização da Previdência, que está difícil de voltar, mas que ainda continua na
agenda para voltar para a Previdência, porque com essa capitalização da Previdência se pode criar um fundo que vai financiar principalmente os programas de concessões e a privatização das concessões públicas para estradas e infraestrutura econômica voltar a crescer em 2020. O que é muito improvável. O que é muito improvável. É muito improvável que a capitalização passe e é extremamente improvável que nós tenhamos um avanço muito grande dos investimentos do setor privado, particularmente na área de construção pesada, que está desmontada com a Lava Jato. Então, consequentemente, nós não vemos, do ponto de vista do investimento privado, nenhum sinal de que a economia volta a crescer em 2020, eu não estou falando de 2019. Do ponto de vista do investimento público, as restrições colocadas pelo próprio governo sobre o gasto público fazem com que vocês não tenham nenhuma esperança de aumento dos gastos de custeio, nem muito menos dos gastos diretos de capital e dos investimentos do governo, falando do governo federal. Os governos estaduais, os que estão melhorzinhos, conseguem manter o que já tem, a mediocridade do que já tem. Porque a maioria dos estados está impossibilitada de manter o que já tem em termos de custeio e em termos dos seus gastos de investimento. Portanto, também no nível dos estados, nós não temos nenhuma esperança de que haja qualquer elemento dinamizador da economia. Então, nós vamos ter problemas na economia. Por que nós vamos ter problemas na economia? Porque as políticas econômicas que o senhor Paulo Guedes está querendo fazer são políticas que elas não vão, na sua natureza, serem capazes de estimular o investimento. Porque o capitalista, ele não começa uma etapa de crescimento na economia capitalista. Ele aumenta seu investimento se a economia já está crescendo. Se há possibilidade dele realizar o seu lucro. E, portanto, dificilmente nós teremos, do parte do investidor capitalista, um estímulo para que a economia volte a crescer nesse primeiro momento. Então, a perspectiva que nós podemos apontar é que, dada essa política do Paulo Guedes, nós vamos ter 2 anos de estagnação ou de redução da atividade econômica, o que significa recessão. Não é garantido que nós vamos ter recessão, mas pelo menos nós vamos ter uma estagnação. A economia vai crescer aí 0,1%, 0,2%, 0,1%, que é muito pouco para as nossas necessidades. Frente a isso, o que nós podemos imaginar em termos de perspectiva da conjuntura em geral? A perspectiva, portanto, é uma perspectiva de agravamento das tensões sociais. É uma perspectiva de intensificação das lutas, num primeiro momento, porque não é verdade que quanto pior a situação do povo, mais o povo luta, não é verdade. Então nós precisamos combinar uma tática defensiva em defesa dos que foi conquistado nos últimos 60, 70, 80 anos, com a perspectiva de colocar um novo caminho para o país. E vamos enfrentar isso em 2020, 19 e 20, com uma eleição municipal de tipo novo. Porque até agora, a eleição municipal é uma eleição municipal sem coligações proporcionais. E, portanto, significa uma eleição em que os maiores vão dominar. Nos municípios. Os maiores no município. Não adianta você ser grande fora do município. Então, haverá um processo de desintegração maior ainda dos partidos, na base dos partidos, para viabilizar, digamos, pragmaticamente as eleições de vereadores.
Então nós vamos ver, estamos vendo aí, saída de gente de um partido entrando em outro, tentando viabilizar candidaturas proporcionais. O que de um lado é uma oportunidade, porque permite uma rearrumação das forças políticas nos municípios, mas por outro inibe a luta, porque a capacidade que nós temos de organizar a luta é menor. Então, nós estamos aí, ao meu ver, em um momento muito sério dentro do Brasil. Para terminar, isso dentro de um contexto internacional, em que nós vamos ter eleições no ano que vem nos Estados Unidos, e que a China está em crescente disputa com os Estados Unidos em relação, não mais apenas ao controle de matérias-primas, mas também no controle da alta tecnologia. Então, o que nós vamos ter aí é um ressurgimento dos conflitos internacionais e, portanto, nós vamos ter muita tensão, muito conflito, muita miséria, muita dificuldade e vamos ter que ter muita vontade de lutar. Mas por isso que essa reunião é importante, para que a gente não saia abatido desse quadro e tente fazer das tripas coração e se anime para enfrentar algum período de dificuldade, mas buscando um processo de reconstrução da força popular e de reconstrução da temática da distribuição de renda e da redução da desigualdade no país. Dentro desse contexto, a luta pela libertação do companheiro Lula, ela é uma luta que tem duas dimensões. A dimensão pessoal, porque é injusta a pessoa que não deveria estar presa ficar presa, e a dimensão política, porque a prisão de Lula significa um rompimento da democracia brasileira, significa um rompimento do direito brasileiro e significa, em última instância, uma atitude, a continuidade da prisão dele, uma atitude de tirar do povo brasileiro o direito de escolher o seu dirigente. Portanto, a luta pelo Lula livre é uma luta que se enquadra nesse processo de reaglutinação e de redefinição das forças políticas nacionais. Não sei se deixei vocês mais confusos, mas essa é a minha opinião nesse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas especialmente. Cumprimentar aqui as nossas duas camaradas que estão aqui na mesa, pessoal do MAB, grande força, pessoal do MST, 35 anos de luta. Vamos ouvir aqui. 35 anos de luta, nós acompanhamos, digamos assim, esse período, desde o nascimento do MST até aqui, é um agrupamento de forte resistência, de luta pela reforma agrária, quer dizer, um país continental, com terra sobrando para todo lado, que não conseguiu realizar a reforma agrária. Então, o MST dirige esse movimento em associação com muitos outros movimentos no nosso país. Nosso camarada Zé Maria Rangel, dirigente aqui do Sindicato dos Petroleiros, da FUP, está aqui, placa e tudo, tá certo? Junto ali com nosso camarada, também ex-dirigente, dois ex-diretores aqui também do sindicato, Vanderlei e Charles Nobre Peroba. Tem mais alguém aí? Então, uma turma de grande qualidade. Eu queria, antes de mais nada, registrar, assim, a Petrobras, Gabriel, teve muitos grandes dirigentes, mas nós acompanhamos esses últimos anos da Petrobras e nós podemos destacar que você foi um dos maiores dirigentes dessa grande instituição brasileira que é a Petrobras. Então, eu queria registrar e pedir assim, uma forte salva de palmas para esse brasileiro, professor, mas lutador, porque não basta indicar os caminhos, mas lutar por eles. Eu acho que isso é uma velha pregação dos marxistas, de que está bem, você está muito esperto, muito sabido, mas vamos à luta.
Então, Vamos à Luta é isso. É você acompanhar, é você dirigir, mas é você percorrer o Brasil na hora necessária para dar informações, para ajudar, para contribuir, para que a gente possa refletir o que está acontecendo nesse país, por que nós chegamos neste ponto que nós estamos no Brasil. Por que essas elites, meu caro vereador Guilherme Sampaio, que nos acompanha aqui nesse momento, por que nós batemos nesse lugar novamente? Eu lembro de uma caminhada do Chico Buarque, nas ruas ali do Leblon, perto da casa dele, onde ele mora há tantos anos, e os insultos na rua, um grupo insultando, e ele repete uma frase dizendo: porra, de novo não, de novo não. Quer dizer, um novo retrocesso no Brasil, quer dizer, voltar para a estaca zero, recomeçar uma batalha para botar o nosso país de pé. E eu vejo nesse sentido realidade nossa. Em 88, eu fui à Assembleia Nacional Constituinte defender uma emenda popular. Nós fizemos grandes campanhas pelas emendas populares e eu estava na Confederação Nacional de Associações de Moradores e aqui na Federação de Associações de Moradores de Bairros e Favelas de Fortaleza. E em nome deste movimento, nós escolhemos umas 5 emendas e nós fomos defender essas emendas lá no Congresso Nacional. Uma era a emenda que colocava a questão urbana pela primeira vez na Constituição, que foi muito bem defendida, tinha um amplo apoio e terminou que a gente conseguiu. E o outro foi uma emenda que pedia a auditoria da dívida brasileira. Essa que nós fomos defender no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. E no mesmo dia que estava a Federação das Indústrias de São Paulo fazendo também um debate no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. E o que resultou da Constituinte? Primeiro, a questão da conquista democrática. Você escreveu o estatuto que vai dirigir a nação de forma mais ampla. Quer dizer, os setores conservadores estavam ali, a direita estava ali, o centrão nasceu ali. Ele estava presente na Constituição, mas nós estávamos, o movimento social estava. E a carta, embora seja uma carta de um país capitalista, ele buscou integrar nesta Constituição conquistas históricas dos trabalhadores e, sobretudo, as conquistas que permitiam a permanência do Estado brasileiro, do Estado nacional, ter um país e ter o povo, ter as conquistas ali abraçadas. Depois que o Ulisses pega a Constituição e brada de que temos a Constituição cidadã, no outro dia tem já os especialistas. O pessoal que vai para os debates na Globo News são os especialistas, dizendo: não dá, inviável, não tem condições. Com essa Constituição, não dá. O que não dava na Constituição? Não dava para conciliar os interesses das grandes corporações financeiras nacionais e internacionais com a inclusão do povo na Constituição. Porque a Constituição abriu espaço para não apenas tratarmos do país como um grande país continental com um grande mercado interno, que era o povo que precisava pelo menos comer alguma coisa, alguma hora durante o dia. Então isso não cabia. Essa conciliação para eles não cabia. Mas a Constituição abriu outros espaços. Precisamos preparar o povo, precisamos formar mais o povo, precisamos ter um amparo social. Criou-se ali da Constituição o termo, e passou a ser usual, já vinha sendo discutido nos movimentos sociais, mas era a questão da segurança social. Por isso tem lá o capítulo da Seguridade Social, pô. É uma garantia mínima para o povo, é aquilo que dá um prato de feijão para um sem nada, porque tem os sem terra, mas tem os que estão em situação pior do que os sem terra. São os sem nada da grande periferia urbana brasileira, que congrega hoje mais de 85% da população brasileira.
Esse que é o problema central. Está ali o capítulo da Seguridade Social. Então você tinha na Constituição a garantia do Estado, a soberania do país, a Seguridade Social. Então esse foi o alvo dos caras. Foi o alvo do Collor, ao enfrentar Lula já ali em 89. Foi o alvo do Fernando Henrique, que, embora não tendo conseguido desmontar toda essa estrutura, mas ele colocou esse estado mínimo de bem-estar da população como alvo. Virou o debate, não cabe. Começou-se ali também um grande desmonte. Eles chamavam, no sentido pejorativo, de destruir a era Vargas. Porque a era Vargas tinha a questão do Estado brasileiro, do Estado nacional, tinha a questão da soberania e tinha a questão social, um conteúdo social muito importante. Quer dizer, a velha história do salário mínimo, que o Lula também pegou. O Lula pegou a questão do salário mínimo. Eu lembro dos debates do Paim. O Paim pediu um salário de quantos? De quanto? $100. Era a marca do Paim. $100. Entendeu? Porque nós estávamos com salário mínimo de $60, pô, entendeu? Então o Lula chegou e acabou o discurso de $100. Quer dizer, liquidou com o discurso do Paim, digamos assim, entendeu? Mas o Paim pegou outra bandeira, outras, aliás, bandeiras importantes. Mas isso está dentro desse contexto. O Estado brasileiro, a soberania desse Estado para poder, porque não tem como resolver questão social, e não existe programa social nenhum, nem urbano, nem agrário, nem de nenhuma natureza, se você não tiver um Estado capaz de realizá-lo. Está o problema do Estado Nacional, da soberania do nosso país. Então é esse que vai sendo o alvo. Como não deixar se consolidar, se fortalecer e se estruturar nessa região do mundo uma economia capaz de suprir o seu povo, de dar garantias ao seu povo e ainda mais contribuir com uma região enorme que é a América do Sul. Então é esse movimento que eles vão colocando como alvo sempre, até chegar o Lula, porque veio de lá para cá, como desmontar essa Constituição até chegar o Lula. E o Lula demonstrou no curto espaço de tempo, que significa 8 anos, na história que não é nada, tá? Mas nesse curto espaço de tempo, demonstrou-se as possibilidades enormes que tem um Estado dirigido com o interesse do seu povo no centro. O interesse do seu povo ali. Não, esse alvo é garantir que o nosso povo tenha oportunidades. E se abriu-se em todas as esferas, todas. Desde o microcrédito, que já existia do Banco do Nordeste, mas o microcrédito do Banco do Nordeste antes do Lula era muito micro, ninguém via, não era impossível, não tinha luneta que permitisse a gente enxergar o diabo do microcrédito. Expandiu-se. Veja o programa do resultado do BNB com o Banco do Brasil para o programa de agricultura familiar, o Pronaf, um Pronaf que era no final do governo Fernando Henrique, 200 milhões para o país inteiro. Acho que terminou o governo da Dilma com 20 e tantos bilhões de investimento, 23 bilhões de reais, de 200. É um impacto enorme, muda o perfil do mercado interno brasileiro, muda. E não é apenas uma questão de consumo, porque muitos levantaram a tese de que o nosso programa era um programa consumista, de botar o povo para comprar. Não, é que esse programa tem impacto na vida do povo cotidianamente. Imagina um Luz para Todos, imagina um programa de construção de casas populares, o impacto que teve na economia, a expansão da rede técnica, etc., o apoio às escolas profissionalizantes do Estado. O Ceará, Gabriel, tem hoje 122 escolas técnicas profissionalizantes de ensino médio, boas, são todas de primeira, todas, de alta qualidade, prédios espetaculares, equipamentos de primeira qualidade,
Se você procurar uma escola na Escandinávia, é a qualidade da nossa aqui. Custou caro. E custa caro manter, companheiros. É caro. Não é barato. Mas é uma decisão de natureza política. Só foi possível fazer porque no governo do Lula, com o ministro da Educação, o nosso Haddad, com o Haddad, o governo bancou 80%. Você constrói, te dou 80%. Assim que o Ceará fez as escolas. Assim que nós construímos as escolas. Então é esse movimento que demonstrou o potencial gigantesco do nosso país. Além das riquezas fabulosas. Essa decisão da mudança estratégica em relação ao petróleo, de se é concessão ou se é partilha, na mina de ouro. Não era no cobre, não era no zinco, não era no paralelepípedo, era no ouro, que era o pré-sal. Ué, se é ouro puro, o modelo tem que ser outro, pô. E mudou-se o modelo. E daí em diante, não se teve mais sossego. Não é verdade, Gabriel? Não se teve mais sossego. Porque era uma mudança estratégica, que tinha muita força, e que permitia o governo e o Estado brasileiro ter muita força. Por que que o alvo deles sempre foi isso? Um dos alvos contra o Goulart foi a CPI da Petrobras. Porque essa empresa e essa companhia, ela é uma grande pilastra de um projeto de desenvolvimento do país. Então é preciso destruí-la. E esses vigaristas que aí estão, o alvo deles é este: destrói a Petrobras. Porque você fica assim uma pilastra. Alveja o BNDES. O BNDES é só para comprar ou só para emprestar dinheiro para quem queira comprar os pedaços da Petrobras e das outras empresas estatais brasileiras. Este que é o programa desses caras. Enquanto isso, eles vão espalhando 1000 efeitos pirotécnicos para a gente ficar agarrado com eles. É a questão de gênero, é a questão disso, é a questão daquilo, é o índio, é o preto, é o branco, é o azul, o diabo, que é para a gente ficar envolvido com 1000 coisas e respondendo a 1000 coisas simultaneamente. A gente fica no inferno e eles vendendo, fazendo as coisas. Então a nossa unidade ampla de todos esses setores, portanto, é muito importante. Todos, então, todos nós temos que se unir. Claro, nós temos as nossas peculiaridades. Cada movimento tem a sua pauta. Cada movimento tem a sua centralidade. Mas entrou um problema maior, que é esse governo que aí está, destrutivo. O governo de desmonte da nação brasileira, de desmonte de conquistas sociais de 100 anos. É isso que nós estamos assistindo. Isso que o Gabriel disse aqui, é o governo de destruição. Que nós estamos olhando todo dia com um conluio. Você imagine, companheiros, se fosse o Deltan Dallagnol articulando com o Martins, lá advogado do Lula, como é que ia ser a prova para livrar o Lula? O escândalo. Tinham mandado prender esse Dallagnol no outro dia. Ia ter 100 agentes da Polícia Federais encarcerando este miserável. Agora, isso não é nada. Isso é assim mesmo. A gente sempre conversa entre nós. Quer dizer, é um troço absurdo, mas é um conluio com os grandes setores da mídia, que já são grandes oligarquias. Uma parte dessa mídia hoje é banco, uma parte dessa mídia hoje é monopólio financeiro, já sócia do monopólio financeiro. Então elas que jogaram nesse caminho, jogaram o país nesse abismo, jogaram o país nesse desastre. É esse tipo de gente, é esse conluio que levou uma parte do judiciário, incluindo o Ministério Público e a Justiça Federal, mas também alguma parte das estaduais também já foram nesse balaio, né? E da Polícia Federal, dos agentes da Polícia Federal,
que agiram de forma absolutamente política, colocaram no alvo a esquerda, e em especial o Partido dos Trabalhadores, porque era o Partido dos Trabalhadores que tinha a presidência da República e que conduziu esse período junto com setores da esquerda brasileira, entre eles o PCdoB, onde eu estou quase desde que nasci. Então esse que é o problema da política brasileira. Mas o problema não é contra a esquerda, é contra a ideia de ter um Estado capaz de resolver os problemas do seu país e do seu povo, de permitir que o povo possa se instruir amplamente. Entendeu? Esses caras dessa elite, ou uma parte da nossa classe média, eles vão na Europa e ficam assim de boca aberta. O povo é preparado, eles falam 2 línguas, tem uns que não falam, só falam muito, muito mal, mas eles falam 2 línguas, eles dominam o inglês, eles têm formação técnica, eles podem decidir se vão para a universidade ou não, mas eles já têm preparo, já têm um curso que permite eles viverem bem. É assim na Europa quase toda, é assim em grande parte dos Estados Unidos, no Canadá, é assim em boa parte de alguns países importantes da Ásia de hoje. Esses caras vão para lá e quando voltam para cá ainda fazem festa. Porra, ouvi isso, que maravilha! Mas essa maravilha nós queremos aqui no Brasil, nós queremos aqui no nosso país. E quando se põe em movimento um programa capaz de oferecer ao povo essa alternativa, essa elite se levanta contra. Sempre se levantou contra. É só olhar a história nossa, da insurreição pernambucana até aqui. É muito longe, que é 1600 e pouco, mas em termos de história também é pequeno o tempo. Então essa batalha que nós estamos travando, companheiros, acho que o MST tem dado forte contribuição nesse sentido, os movimentos sociais têm dado forte contribuição, e a gente precisa sempre, para poder unir o nosso lado, a nossa turma, que pensa no país, né? Nós não fazemos vigarice com a nossa bandeira, com a bandeira brasileira, não. A nossa é essa mesmo, a nossa é a verde e amarela, essa é a bandeira do Brasil. Nós não trocamos por bandeira americana, nós sabemos qual é o nosso país. E esse fato é um fator também grande de unidade. E ele puxa amplos setores. Nós podemos começar a puxar amplos setores da sociedade, que foram contaminados com esse discurso falso, mentiroso, de combate à corrupção. Os bandidos querendo combater a corrupção. Imagina capitalismo sem corrupção. É quase difícil, não tem nenhum canto do mundo. Claro, combate à corrupção é todo dia nós combatemos a corrupção, em qualquer lugar, em qualquer instância nós devemos estar combatendo a corrupção, mas era uma falsidade, era uma mentira. O que eles queriam era um golpe, o que eles queriam era derrubar o governo da Dilma para poder prender o Lula e impedir que esse programa pudesse avançar. Imagina um programa que começou a se estabelecer no Brasil. Claro que tem fragilidades, companheiros, claro que nós cometemos erros, mas os acertos foram muito maiores. E claro que tudo isso prejudicava. Os ciclos econômicos são assim mesmo. Você tem um ciclo vigoroso de 50 anos, 70 anos, é muito difícil. Não tem, a história do capitalismo não permitiu a gente ter ciclos desse tamanho, não. São ciclos que vão, tem crise, volta, retoma, reestrutura. Mas o principal era se você tinha um país capaz de reestruturar. E esses caras não querem fazer isso. Então, o que a gente construiu minimamente, por isso que essa experiência, como ela é recente, ela é também importante para a gente reaglutinar nossas forças. Uma situação que permitiu que o Brasil pudesse fortalecer a América do Sul. E olha como eles colocaram a América do Sul no alvo. Foi Brasil, foi Venezuela, é o Equador, lá com o Rafael Correa, foi pau. O índio se segurou na Bolívia, mas não é fácil. Foi muito cacete na Bolívia para ele se segurar, mas se segurou, tá? No Chile a confusão, na Argentina a confusão, entendeu? Então não é brincadeira não, na América Central, confusão toda hora, cerco toda hora. E o Brasil progressista, o Brasil mais avançado, tinha capacidade de ajudar não só o nosso país, podia ajudar toda a América do Sul. Por isso que o nosso debate tem esse relevo, essa importância, e eu tenho certeza que
ele vai ajudar a gente a consolidar o nosso movimento de resistência e luta para retomar o Brasil, colocar nas mãos dos brasileiros. Obrigado, boa noite. Gabriele e do Inácio, mas a gente vai ter que dar um jeito aqui de falar alguma coisa, né? A gente vai ter que dar um jeito de falar alguma coisa. Rapidamente me apresentar, meu nome é José Maria Rangel, sou coordenador da Federação Única dos Petroleiros, filiada à CUT, congrega 13 sindicatos de petróleo a nível nacional, né? Eu sou dirigente do Sindipetro Norte Fluminense, que é coordenado pelo filho do Vanderlei e da Solange, né? Então eu estou em casa, né? Estou em casa, estou vendo aqui meu amigo Charles, a Jean, também que a gente conviveu muito tempo lá no Rio de Janeiro, e dizer para vocês que, apesar dessa conjuntura extremamente difícil que nós estamos vivendo, e que o próprio João Pedro Stedley ele falava que nós vamos passar por um longo período de acumulação de forças. E ele falava isso já nos primeiros ventos do golpe, né? E reafirmava que seria muita ilusão da nossa parte achar que esses caras deram o golpe na gente em 2016 para nos devolver o poder em 2018. E que alguma coisa ia acontecer nesse caminho, né? Então, eu também tenho muito orgulho de ter sido o coordenador da FUP, que foi uma das primeiras categorias a se levantar contra o golpe, muito por conta da Lava Jato, da conjuntura que envolveu a Petrobras. E eu me lembro que, assim que o José Serra apresentou o PLS 131, que mudava a lei da partilha, nós desembarcamos em Brasília e fomos para o Senado, né? O projeto era do Senado, procuramos um senador todo animado, cheio de disposição de luta, e o senador virou para a gente e falou assim: vocês sabem que isso aqui é uma casa de acordos, né? Aí, olhamos aquilo meio assustado, né? Mas como é que é isso? Não, isso aqui é uma casa de acordos, e esse projeto, ele, como quem diz, a Inês é morta. E nós viramos para o senador e falamos: senador, no nosso DNA não tem esse negócio de Inês é morta, não. A gente pode até perder, mas nós vamos morrer atirando, né? E nós enfrentamos uma batalha dura no Senado, depois enfrentamos uma batalha dura na Câmara dos Deputados, e se é verdade que o que nós almejávamos a gente não conseguiu, que era manter a lei da partilha na sua íntegra, também é verdade que o projeto do Serra não passou na íntegra, que era a mudança para o modelo de concessão. Então, hoje, a Petrobras ela ainda tem a preferência nos blocos que vão ser leiloados. Então, todo bloco que vai a leilão, a Petrobras olha lá e tem 30 dias para dizer quais são os blocos que ela quer. Não é o ideal, mas nessa conjuntura que a gente vive, pelo menos a gente conseguiu alguma coisa. E aí, eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje, quando a gente fica comemorando as pequenas vitórias, porque é isso que nós estamos fazendo, né? Tivemos 3 movimentos, na minha concepção, fantásticos. Foi o 15 de maio, 30 de maio e a greve geral do dia 14 de junho. Para uma população que vinha anestesiada por completo, a gente só falava para nós mesmos, todos os atos que a gente chamava era nós para nós, né? Então foram movimentos que foram fantásticos. Quando a gente sabe da notícia do conluio, que para nós não era novidade, nós aqui já falávamos isso, mas o mundo lá fora não sabia disso, ou não queria acreditar nisso, né? Então, quando vazam essas conversas, que o Intercept dá luz a isso, a gente comemora, porque é algo que nós já estávamos falando, mas logo vem, na minha concepção, 2 perguntas. Primeiro, vamos supor que o Poder Judiciário não faça absolutamente nada, faça ouvido de mercador, faz nada. Vai estar cristalizado que não existe mais salvação, né? Porque tudo que
que eles fizeram é ilegal. Aí o Poder Judiciário não faz nada. Mas vamos supor que o Poder Judiciário faça alguma coisa. O que a gente acha que pode acontecer? Anula-se a sentença do Lula, Lula é solto, e vamos combinar. Você acha que os setores já ditos aqui pelo Inácio, pelo Gabriel, vão achar isso normal? Vão aceitar isso com tranquilidade? Aquele ataque de pelanca que o Heleno deu, vocês acham que foi por acaso? Porque as Forças Armadas vivem nos ameaçando o tempo todo. O tempo todo. Com mensagem de Twitter, com aquele vídeo. Não é coincidência eles gravaram um vídeo do Heleno falando isso, numa reunião. Eles fizeram o mesmo para mandar o recado para a gente. É caso pensado. Olha, se vocês fizerem... Então, eu diria hoje que nós estamos, numa situação mais delicada ainda. Porque a nossa bandeira, nessa grande luta de classes que a gente vive, é assim, impressionante como tem setores dos movimentos sociais que ainda não entenderam o que significa a liberdade de Lula. Tem setores que ainda não entenderam. Nessa luta de classes que a gente vive, a classe que nós representamos, ela está aprisionada com a prisão do Lula. Enquanto o Lula estiver preso, a nossa classe está aprisionada também. Então, e essa pauta, ela tem que obrigatoriamente estar em todas as nossas falas. Todas as nossas falas. Eu costumo dizer para os meus companheiros e minhas companheiras lá no Rio de Janeiro, que muitas das vezes o fato de você usar um simples adesivo Lula livre, ele pode ser um ato revolucionário. Você entrar num transporte público com adesivo Lula livre, aquilo incomoda as pessoas, aquilo sai da normalidade das pessoas, que muitas das vezes tem até vontade, mas não tem coragem. Então, a prisão do Lula hoje nos aprisiona, porque ele representa tudo isso que o Inácio e que o Gabriel falaram, e que nós estamos vendo escorrer pelos nossos dedos. O que está acontecendo no Brasil, já era suficiente, não precisava nem de ter convocação para greve geral, tinha que ser um movimento de baixo para cima, porque vejam vocês, o Congresso passado, sob a batuta do golpista Michel Temer, eles aprovaram coisas assim espantosas, aprovaram a terceirização de todas as atividades, aprovaram o congelamento de gasto público por 20 anos, e não é só recurso para a educação, é para a saúde também, para tudo, para a infraestrutura, para tudo. Eles aprovaram a mudança na lei trabalhista, fizeram alterações significativas na CLT, e que com o objetivo, na nossa concepção central, de silenciar aqueles que ainda podem dar voz àqueles que são massacrados, que são o que é o movimento sindical. E a mudança na CLT dialoga diretamente com a MP 873, que é o fim dos repasses para os sindicatos. Aprovar a mudança na lei da partilha, aprovar a medida provisória que isenta as empresas estrangeiras de petróleo de serem tributadas no Brasil, que é a chamada MP do trilhão. Então, eles aprovaram tudo. E, na minha concepção, o governo que ganha as eleições, e que se a gente também for levar ferro e fogo esses vazamentos, essa eleição foi legal. Ela foi legal, ela teria inclusive que ser anulada essa eleição. Porque o principal candidato
ele é impedido de participar por conta de uma tramóia, por conta de uma combinação de jogo. Então, se for levar ferro e fogo, essa eleição tinha que ser anulada. Nós tínhamos que ter novas eleições no país. Então, na minha concepção, só não está pior, se é que a gente possa ser pior, porque eles são muito tontos, muito desarticulados. Essa renovação que foi feita no Congresso Nacional, que o Gabriel cita, ela foi uma renovação que já era anunciada pelo DIAP no início do ano passado. O DIAP já anunciava que o Congresso Nacional ia se renovar em mais de 50% e para pior. E isso tem feito com que eles fiquem batendo cabeça. O governo fala uma coisa de manhã, de noite fala outra, amanhece falando outra. Então, essa bateção de cabeça do governo, essa desarticulação, é que tem nos dado algum fôlego, né? E, obviamente, os equívocos que ele comete, que, por exemplo, foi essa coisa de cortar 30% dos recursos da educação, que mobilizou a juventude. A juventude veio para as ruas, nós viemos junto, né? E sem aquele cerceamento de movimento político, como foi o movimento de 2013, que lá também a juventude foi para as ruas, mas no movimento que ele era nitidamente apolítico. Esse não, foram movimentos, tanto 15 como 30, movimentos politizados, completamente politizados. Então, companheirada, eu quero aqui caminhar para encerrar, dizendo para todos vocês que eu ainda acredito que a gente possa virar esse jogo. O nosso caminho não é fácil, como, aliás, nada na nossa vida é fácil. Nós que somos militantes, a gente sabe das dificuldades. Agora, o que nos resta fazer é dialogar com aquelas pessoas com as quais ainda a gente não dialoga. E os movimentos, os últimos 3 movimentos, nos deram essa oportunidade. A reforma da Previdência, que eles chamam de reforma, não tem nada de reforma, ela está nos dando essa oportunidade de demonstrar que a vida, ela tem lado. Se quem defende a mudança na Previdência é aquele Napoleão maluco lá da Havan, quem está defendendo contra a reforma são pessoas como o Stedley, são pessoas como o presidente da CUT, presidente da CTB, deputados do nosso campo progressista. Então, isso que a gente tem que demonstrar para as pessoas, para a gente poder salvar, de fato, alguma coisa. E para concluir, quero dizer a vocês que o presidente Lula, nas falas, nas entrevistas que ele tem dado, ele tem colocado como um dos pontos centrais do nosso debate a questão da soberania nacional, né? Eles estão vendendo a Petrobras. A privatização da Petrobras não vai se dar como a privatização, por exemplo, da Vale do Rio Doce, vender ações em bolsa de valores, nada disso. É o que eles estão fazendo, vão vendendo por parte, vende uma refinaria, vende outra, e que esse debate, ele só veio à tona, falava com o Josevaldo, depois da greve dos caminhoneiros. Só depois da greve dos caminhoneiros que as pessoas começaram, rapaz, o combustível está muito caro, né? O combustível está caro, a gasolina está 5, o botijão de gás está 80 e o óleo diesel está 4. Aí que esse debate ganha um certo corpo, que até então esse debate não existia, muito porque muita gente boa acreditou que o grande problema da Petrobras era a corrupção. Muita gente boa acreditou que de fato ali dentro tinha uma quadrilha, e aí achava, não, tem que vender mesmo, se privatizar vai baixar o preço do combustível. A Petrobras hoje já funciona como uma empresa privada, apesar de ainda ter, falta pouco, né, Gabriel? O governo perdeu o controle acionário, mas ela ainda é uma empresa onde o principal acionista é o governo, mas ela opera como uma empresa privada, pratica preços internacionais. Qual o resultado disso?
É o resultado, o preço da gasolina, o preço do gás e o preço do diesel que nós estamos vendo. Nós pagamos a segunda gasolina mais cara do planeta, entre os países produtores de petróleo. Só perdemos para a Noruega, que mesmo assim, no caso da Noruega, é por conta de que eles estimulam você não usar o combustível fóssil, e eles taxam mesmo a gasolina. No nosso caso, não tem isso. Então, a pauta da soberania, ela, na nossa concepção, ela tem que estar em todos os debates. Porque, por exemplo, lá no meu estado, o estado do Rio de Janeiro, eu falo sem medo de errar. Se a Petrobras não voltar a investir, não tem salvação para o estado do Rio de Janeiro. Não tem salvação. 40% da receita do estado do Rio de Janeiro, eles eram oriundos do setor de petróleo, do setor de óleo e gás. Hoje são estaleiros fechados, a Petrobras não investe mais na bacia de Campos, milhares de trabalhadores desempregados. Então, posso afirmar que uma das poucas empresas que tem hoje a capacidade de fazer a roda da economia girar, chama-se Petróleo Brasileiro S.A. Por isso é que essa pauta da soberania, ela tem que estar na ordem do dia. Lula vive, Marielle.